bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Foi bem legal, né? E hoje a gente tem uma temática que não é nova, mas é um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a estudar aqui nas aulas de ensino religioso. Diferente não no que nós vamos conversar, mas diferente no nome. Conhecer para respeitar. Nas nossas aulas nós já falamos bastante sobre essa frase, nós já fizemos atividades sobre essa frase. E você se lembra do porquê que a gente fala muito essa frase aqui nas aulas de ensino religioso? Para a gente lembrar, eu vou citar para vocês um personagem que eu gosto muito, que é o Mestre Yoda, lá do Star Wars. O Mestre Yoda sempre dizia que o medo é o que gera o ódio e que o ódio gera o sofrimento. Eu vou fazer aqui uma paráfrase disso que o Mestre Yoda falou. No ensino religioso, nós acreditamos que a falta de conhecimento é o que leva ao preconceito. E o preconceito que gera a intolerância, que também é uma coisa que nós já conversamos bastante. Por isso, no ensino religioso, a gente acredita que é muito importante conhecer para respeitar, para aceitar o diferente, para aceitar essa diversidade maravilhosa que nós temos aqui no nosso país e no nosso planeta. Para começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material. Hoje nós vamos fazer algumas anotações muito importantes. Nós não vamos ter uma tarefa no final da aula, mas nós temos muitas anotações que são muito importantes para você se lembrar agora nesse finalzinho de ano e também nos próximos anos de estudo, certo? Então, separe o seu material lá, caderno ou a folha de anotação que você já está acostumado a usar, lápis, grafite ou a caneta. Separe o seu material que a gente já volta. Agora que você já está com o seu material, a gente pode continuar nossa conversa. Durante o ano de 2021, nós nos encontramos aqui toda semana para falar sobre ensino religioso. Ensino religioso que é um componente curricular, que a gente estuda na escola, que a gente estuda nas videoaulas, mas você já parou para pensar por que é importante o ensino religioso? O que a gente aprende no ensino religioso que é tão importante assim? Por que a gente precisa estudar o ensino religioso? Não sou eu que vou responder essa pergunta para você. Quem vai responder essa pergunta são duas professoras maravilhosas que são minhas amigas, a professora Antônia e a professora Aline, que vão contar para você por que é importante o ensino religioso na escola. Combinado? Então presta atenção no recadinho da professora Aline e da professora Antônia, que a gente vai continuar a nossa conversa sobre a importância do ensino religioso nas escolas.
certeza você já ouviu alguém falar isso, não é mesmo? Então, hoje, eu, a professora Aline, e eu, a professora Antônia, viemos explicar que a área do ensino religioso ensina tudo isso que a dona Esmeraldina elencou como importante para a formação das crianças. Não que os demais componentes curriculares não sejam importantes, todos são, cada um na sua respectiva função. Mas devido a algumas dúvidas surgidas dentro da comunidade escolar, nós viemos gravar um vídeo explicando qual é a importância do ensino religioso dentro da sala de aula. Bora entender? Embora os demais componentes curriculares tenham como principal objetivo preparar as nossas crianças para ações como compra e venda, trabalho, leitura e interpretação, localização espacial, meio ambiente e seres vivos, a compreensão do passado, expressões corporais e artísticas, entre muitos outros, eles também falam um pouco sobre relações sociais. Entretanto, o ensino religioso tem como foco principal a formação do cidadão para viver em sociedade. Isso mesmo! A convivência e o respeito para com o próximo são a base para as aulas de ensino religioso. Por isso, temos uma frase que define a intencionalidade das aulas de ensino religioso: conhecer para respeitar. Exatamente porque a palavra preconceito é derivada disso. É você fazer um conceito de algo sem conhecê-lo. Ou seja, é você fazer um juízo de valores sobre uma pessoa sem ao menos conhecê-la de verdade. O ensino religioso é um componente de oferta obrigatória na escola, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E, no artigo 33 desta lei, diz: o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Pro quê? Calma! Proselitismo é a ação ou empenho de tentar converter uma ou mais pessoas em prol de determinada religião. Quer dizer, nenhum professor de ensino religioso em sala de aula fará qualquer juízo de valor referente a qualquer tipo de religião. Não haverá doutrinação, catequização, evangelização ou qualquer outro tipo de convencimento referente a qualquer tipo de religião. O docente em sala de aula tratará todas as religiões de forma igualitária, pautada em suas respectivas culturas e também nos componentes presentes no currículo escolar, respeitando sempre, eu repito, sempre, as 4 matrizes. Ou seja, haverão aulas da cultura africana, indígena, oriental e ocidental. E existem aqueles que não participam de nenhuma dessas matrizes religiosas, como os ateus, e a eles nós também devemos respeitar. Além dessa lei, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, documento escrito e discutido a nível nacional por especialistas da área. Ele descreve em sua página 437 que o ensino religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades, numa perspectiva da interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz. Tais finalidades se articulam aos elementos da formação integral dos estudantes, na medida em que fomentam a aprendizagem da convivência democrática e cidadã, princípio básico à vida em sociedade. Enfim, estudamos o fenômeno religioso como uma ciência pautada nas relações sociais e culturais. Sim, e nós, professores de ensino religioso, participamos de cursos formativos e buscamos utilizar materiais confiáveis, inclusive de cunho legal, como, por exemplo, a Constituição Federal. Além disso, temos como parceira a ACITEC, Associação Interreligiosa de Educação, que funciona como orientadora e também como ponte entre nós, professores, e os líderes religiosos presentes em nossa sociedade, que respondem pacientemente às nossas dúvidas referente às suas respectivas religiões. Ou seja, nós, professores, para termos embasamento dentro do conteúdo, bebemos direto da fonte.
Além de tudo isso que já vimos, gostaríamos de esclarecer que as atividades realizadas pelas crianças não possuem nenhum cunho ritualístico. Não! São atividades pensadas e estruturadas para que as crianças compreendam as simbologias presentes nas religiões e também desenvolvam seu potencial acadêmico. Como exemplo, queremos apresentar uma das atividades enviadas para os segundos e terceiros anos. A atividade enviada aos alunos teve como objetivo didático a retomada dos símbolos religiosos e também a resolução do labirinto, o qual auxilia no desenvolvimento motor, no traçado das crianças e também no raciocínio lógico, em que as crianças têm que encontrar a melhor estratégia e o melhor caminho para se chegar ao objetivo final, ou seja, levar o personagem até o outro lado sem esbarrar em nenhum obstáculo. Didaticamente, poderíamos trocar os desenhos em torno do labirinto. Poderia ser Jesus e a cruz, símbolo presente no cristianismo, ou Maomé e a Caaba, simbologia do islamismo, ou Abraão e o Monte Horebe, do judaísmo, ou a deusa Ganga e o rio Ganges, simbologia hinduísta, e até mesmo o Pinóquio e a baleia, uma história que não possui cunho religioso, mas ensina alguns valores presentes em dadas religiões. Compreende, então, que as atividades são pensadas e estruturadas didaticamente para o desenvolvimento das crianças e não para desmerecer ou enaltecer qualquer que seja a religião? Ao contrário, se temos esse componente curricular dentro da sala de aula, é exatamente para compreendermos que vivemos em meio a uma diversidade, ou seja, vivemos em uma sociedade com diversas pessoas que têm diferentes ideias e diferentes ideais e que podemos sim conviver com elas de forma respeitosa. Inclusive, aprender a respeitar não só as religiões, mas também as diferentes opiniões, seja ela no âmbito político, econômico, cultural, social e assim sucessivamente. E aprender a viver na nossa sociedade plural é exatamente importante para que fatos como esses não ocorram. Além disso, buscamos acabar com qualquer tipo de discriminação ou intolerância, o que vai também muitas vezes ao encontro de questões culturais e outras até raciais. Resumindo, buscamos um mundo melhor para todos e contamos com você também para isso. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. Um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blacé de bi para quem é da magia. E amor para quem é do bem. Poesia religiosa. De Ana Mari Souza. Até a próxima. Tchau!
Muito obrigada, professora Aline, professora Antônia, por esclarecer para a gente, trazer tanta informação. Muita coisa, né? Mas esse vídeo deixa bem claro por que é importante a gente estudar o ensino religioso na escola. E pensando em todos esses dados, todas essas questões que a professora Antônia e a professora Aline trouxeram para a gente, eu quero ler com vocês um trecho de uma pesquisa. Vamos ler juntos? Mais de 80% da população brasileira tem alguma crença. A diversidade religiosa também está presente entre os jovens. Segundo pesquisa do Data Popular, 44% dos jovens se declararam católicos, 37% evangélicos, 6% possuem outras religiões e 11% não possuem religião. Nós já aprendemos aqui nas nossas aulas também o que são essas pessoas sem religião, que são os ateus e os agnósticos, coisa que nós já estudamos no ensino religioso. Mas esses dados servem para a gente observar que existem muitas pessoas com muitas religiões diferentes. Normalmente nas pesquisas, algumas religiões não aparecem com o seu nome. Eles colocam outras religiões porque tem um número menor de adeptos, mas isso não quer dizer que elas sejam menos importantes. Vamos dar uma olhadinha na pesquisa do censo do IBGE de 2010? Então, acompanhe a leitura lá comigo. Segundo o censo de 2010, um pouco mais de 64% da população brasileira era católica, seguida dos evangélicos, dos sem religião, dos espíritas e de muitas outras religiões. Essa lista é bem grande, né? A gente não vai ler a lista inteira, porque é muita coisa. Mas para a gente pensar um pouquinho, olha o tamanho da lista. Quantas religiões diferentes que aparecem ali. E isso que muitas religiões não aparecem ali com o seu nome. Aparece ou o termo outras religiões, em algumas pesquisas aparece religiões afro-brasileiras, não aparece o título Umbanda, Candomblé. Em algumas pesquisas aparece espiritualistas, em vez de aparecer espíritas, umbandistas e candomblecistas. Algumas pesquisas não trazem o nome do islamismo, o nome do judaísmo ou de outras muitas religiões que nós já aprendemos aqui. Normalmente, eles colocam o título da religião daquelas que têm um número maior de adeptos. Mas nós já aprendemos aqui nas nossas aulas também que muitas religiões estão crescendo, como o islamismo. Lembra da nossa aula sobre o islamismo? Que nós vimos que é uma das religiões que mais cresce no mundo? E aqui no Brasil também? Essas religiões vão crescendo e é importante que a gente conheça pelo menos um pouquinho da cultura, da forma de pensar, da forma de acreditar dessas religiões para que a gente possa respeitar. Para que não aconteça situações tristes, como a gente vê às vezes na notícia, de intolerância, de pessoas que brigam por causa de religião, de pessoas que xingam as outras, que deixam de ser amigas só porque acreditam diferente. Nós já aprendemos aqui nas nossas aulas que é muito importante a gente respeitar a forma de pensar dos outros, seja essa forma de pensar relacionada à religiosidade ou à cultura. Por isso, eu vou convidar você agora para, junto comigo, conhecer algumas frases que são importantes para o nosso dia a dia. Eu vou pedir também para que você copie essas frases no seu caderno ou na sua folha de anotações, porque elas são muito importantes e eu tenho certeza que em algum momento você vai acabar usando uma delas. Vamos para a primeira? Respeitar todas as formas de existir é entender que a diversidade só é positiva. Então, copie essa frase lá no seu caderno.
próxima frase é: a cultura só é enriquecida com a diversidade de ideias e de pessoas. A cultura é formada a partir da diversidade e da conexão com o outro. Essa frase é importante porque, além de conhecer a diversidade, é importante que a gente converse com as outras pessoas que pensam diferente, para a gente aprender cada vez mais. Agora vem uma bem importante aqui para o ensino religioso, hein? A diversidade religiosa existe e não deve ser negada. O entendimento é sempre o melhor caminho. Então, o melhor caminho é sempre conversar.
A próxima fala sobre a qualidade mais universal é a diversidade. Lembra que nós já conversamos que mesmo gêmeos idênticos têm alguma diferença? Então, é a qualidade mais universal. Mesmo quando duas pessoas parecem ser iguais, elas são diferentes. Cada ser humano é único e deve aprender a conviver bem com as diferenças. Isso a gente aprende em casa, na nossa comunidade religiosa, na nossa comunidade do bairro e principalmente na escola.
Diversidade, então depois da gente conversar tudo isso, você já deve ter percebido que é qualidade, não defeito. E para a gente fechar essas nossas frases, vem uma super importante para a escola. É preciso que haja diversidade nas escolas e que ela seja respeitada. Só se aprende na troca com o outro.
agora que nós lemos, nós aprendemos todas essas frases importantes, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual palavra apareceu mais vezes nessas frases? Apareceu em quase todas elas. Acho que só uma que não tinha a palavrinha lá. Consegue imaginar? Consegue pensar aí? Dá uma olhada nas frases, lembra o que a gente conversou? Isso mesmo, a palavra diversidade. É uma palavra que eu acho que foi a que mais apareceu nas nossas aulas e também a que mais apareceu nessas frases que nós acabamos de aprender. Mas qual o significado da palavra diversidade? Você se lembra? Responde aí no seu caderno. Eu tenho certeza que depois de tanto tempo conversando comigo toda semana, com outros professores, com outras professoras, não só de ensino religioso, porque essa palavrinha aparece em vários componentes curriculares diferentes, em várias das aulas, não é mesmo? Com certeza você já aprendeu sobre diversidade na aula de ciências, de história, de geografia, de língua portuguesa, de matemática, de educação física e, lógico, nas aulas de ensino religioso. Essa palavra ela é muito importante para todo mundo. Eu tenho certeza que você respondeu bem certinho. Mas só para a gente voltar àquela nossa prática de olhar no dicionário, vamos ver o que o dicionário fala para a gente que é diversidade? Lá no dicionário diz que diversidade é uma característica ou estado do que é diverso, diferente, diversificado, não semelhante. Também é sinônimo de pluralidade. E plural, que você também já aprendeu nas aulas de língua portuguesa, é aquilo que tem mais de um. É aquilo que é variado, aquilo que tem vários, que é um conjunto de coisas. A diversidade é isso, é um conjunto de coisas diferentes. No caso da diversidade religiosa, pode ser um conjunto de crenças diferentes, às vezes dentro de uma mesma ramificação, como nós já aprendemos quando estudamos o cristianismo, que dentro do cristianismo nós temos o catolicismo, que tem Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Ortodoxa e outros tipos. Nós vimos que entre os protestantes existem várias igrejas diferentes. Nas religiões afro-brasileiras, quantas religiões diferentes nós vimos? Nas religiões orientais, a mesma coisa. Então, nós vimos que existem muitas formas de acreditar. Às vezes, num mesmo Deus. Às vezes, usando um mesmo livro sagrado.
e às vezes crença em deuses diferentes, em livros diferentes. Dentro de uma mesma cultura existem formas diferentes de pensar. Muitas vezes a gente pensa diferente até do nosso irmão, não é mesmo? Por isso, a diversidade é tão importante e precisa ser conhecida e respeitada. Na semana que vem a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre conhecer para respeitar e encerrar o nosso ano de 2021. A aula que vem vai ser a nossa última aula, o nosso último encontro desse ano, para falar mais sobre diversidade cultural e religiosa. Fique bem, lave muito bem as mãos, tome bastante água, não esqueça de usar máscara e nós nos encontramos na semana que vem para aprender mais sobre conhecer para respeitar.